Olá, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. As causas da tragédia com os andaimes em Maputo serão conhecidas entre amanhã ou depois da manhã, segundo assegurou o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. O acidente matou 5 pessoas e feriu outras 6. Foi a 14 de julho que um conjunto de andaimes desabou com cerca de 30 trabalhadores em plena atividade, matando 5 pessoas e deixando outras 6 feridas, das quais 2 em estado grave, nestas obras de construção de um edifício de 17 andares que vai servir como escritório-sede do Instituto Nacional de Segurança Social. Um dia depois, uma comissão intersetorial de inquérito foi criada para, num prazo de 15 dias úteis, investigar e tornar públicas as razões que tiveram por detrás do sinistro daquela tarde de terça-feira. Contas feitas e, segundo garantias da própria comissão, é já esta terça-feira, 4 de agosto, que serão conhecidas, esclarecidas as razões que tiveram por detrás daquele acidente. Por volta do dia 4 ou 5 de agosto, a comissão deverá ter apresentado o relatório das causas do acidente. O responsável por este projeto é a empresa Jade Constrói, que por sua vez subcontratou a Britalar Moçambique, esta que tinha outros subcontratados. A quando da sua criação, a comissão prometeu investigar o trabalho de todas estas empresas para apurar as responsabilidades de cada uma. Esta comissão de inquérito é dirigida pelo Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e conta com a participação do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social e ainda do município de Maputo. As imagens são de Elton Tsembane, Antônio Tiwa, STV. 2 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas após a queda de uma árvore no mercado de feira, na vila de Gondola, em Manica. A situação levou o município a transferir os vendedores informais para lugares seguros. Funcionavam debaixo desta árvore pelo menos 2 bancas informais no mercado de feira, na vila de Gondola, em Manica. Na manhã desta segunda-feira, um vendaval derrubou a árvore, precisamente na hora em que as proprietárias das bancas arrumavam os seus produtos para a venda. 2 mulheres morreram e outras 7 pessoas estão feridas. E logo muito cedo de manhã, então as pessoas eram antes de arrumar. Depois, acontece que veio uma senhora, estavam a arrumar aqui as pessoas. Depois de arrumar, então logo viram um movimento assim um pouco estranho, tá vendo? Logo, mas eu vejo, vimos só, tá vendo? Logo a árvore caindo, então engata uma senhora por aqui assim, aquela senhora acaba por quê? Acaba por morrer. A outra pessoa chama a arrumar repolho ali por aí, então o outro sofreu, tinha que se rasgar por aqui assim sofreu ponto, ele estava no hospital assim. A outra senhora também estava do lado, então tinha que sofrer braço e pé, assim estavam debaixo no hospital. Então dizem que 2 pessoas que morreram. Era antes de arrumar toda a gente. Aqui arrumam senhoras, todas as senhoras estavam aqui. De repente só viram que a árvore está a começar a cair. E antes de fugirem, a árvore já estava embaixo. Uma senhora estava sentada aqui, foi apanhada com um tronco que está por aqui e morreu aqui mesmo. E os outros feriram pela cabeça, braços, colunas. Quantas pessoas feriram? Feriram, nominalmente, uma coisa de 7 a 8 pessoas. A STV sabe que a árvore já apresentava sinais de degradação, uma vez que era usada como cozinha pelas vendedeiras, que chegavam mesmo a fazer lume debaixo desta. Os feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Gondola. Enquanto investiga as causas do acidente, o município decidiu transferir os mercados informais para lugares mais seguros. 4 pessoas foram condenadas a penas que variam de 6 meses a 4 anos de prisão pelo envolvimento na invasão e vandalização do Centro de Tratamento de Cólera de Quelimane. O tribunal absolveu 7 réus por falta de provas. É o ponto final de um processo que iniciou a 19 de abril, quando populares invadiram o Centro de Tratamento de Cólera de Quelimane, vandalizaram materiais de tratamento, roubaram diversos bens, incluindo baldes contendo excremento de doentes. A invasão surgiu na sequência de um boato que dava conta de que o pessoal de saúde estaria a retirar órgãos às vítimas mortais de cólera. Dos 11 réus acusados, 7 foram julgados inocentes por insuficiência de provas e 2 foram responsabilizados nos seguintes termos. Condenar o réu Luciano Muniz Pezulo
Pela prática do crime de dano por meio da suada, a pena de prisão de 2 anos. Condenar a este réu nas custas do processo, devendo efetuar pagamento máximo de imposto de justiça, atribuir 1.000 meticais de honorários devidos ao ilustre defensor oficioso e 50 meticais de procuradoria a favor dos cofres dos tribunais. Condenar o réu, o Sen Tomás Missassi Sortani, pela prática do crime de dano por meio de assuada, a pena de prisão de 4 anos. Outros 2 condenados viram as suas penas convertidas em multa à taxa diária de 30 meticais. Condenar individualmente os corréus Fátima Jaime Daúdo Carimo e Lino Batista Agostinho pela prática dos crimes de roubo e de assuada, a pena de 6 meses de prisão e 1 mês de multa à taxa diária de 30 meticais. Este é o primeiro julgamento de um caso de invasão e vandalização de bens públicos devido à desinformação que ocorre na província da Zambésia. No final da sentença, o médico-chefe provincial do Ministério Público e réus inocentados foram unânimes em afirmar que a justiça foi feita. No final da sentença, o médico-chefe provincial e o Ministério Público foram unânimes em afirmar que a justiça foi feita. Penso que é uma ação, a sentença portanto, é uma ação que visa essencialmente, portanto, a transmitir às pessoas que em determinadas situações começar a acatar aquilo que são as medidas, portanto, que o setor saúde, neste caso em particular, emana, não é? Mas também serve para que futuros atos como este, portanto, possam ser evitados. A sentença, ou seja, o Ministério Público está parcialmente satisfeito, na medida em que os vandalizadores do centro foram identificados e acusados e alguns foram condenados. Daqui em diante é ver o que tem no processo para saber quais são os mecanismos legais para desencadear no próprio processo. Os réus inocentados eram homens felizes e infelizes foram os 2 réus condenados a penas que variam de 2 a 4 anos de cadeia. Essa foi justa e foi muito bom, só que estou muito magoado por terem condenado os outros que são inocentes. Por enquanto já não tenho mais de dizer. Fui absolvido, graças a Deus, dizer que a justiça foi feita, e eu queria deixar um apelo que quando se trata dessas diligências, a pessoa tem que ter a prova convicta que ocorreu é praticante dos atos. Eu me sinto muito vitorioso porque fui absolvido na inocência. E eu já fui condenado 4 anos como familiar da cunhada. Eu não tenho pai, não tenho mãe, sou pai de 14 filhos, não tenho família e meu irmão tem 6 anos, não trabalha. Eu é que sou responsável da família. Assim estou preso. Espera-se que doravante casos ligados à desinformação não voltem a acontecer e que este caso sirva de exemplo. Transportadores semicoletivos de passageiros em Nacala decidiram paralisar as atividades como forma de reclamar as cobranças ilícitas e multas excessivas aplicadas pelo município. Transportadores semicoletivos de passageiro que operam em várias rotas a nível da cidade portuária de Nacala decidiram esta segunda-feira paralisar os seus serviços e amotinar-se de frente das instalações do Conselho Municipal local para exigir o fim das alegadas cobranças ilícitas nas vias públicas e aplicação de multas que consideram desnecessárias por parte dos agentes da Polícia Municipal. Aliás, para sanar essas e outras irregularidades, os grevistas dizem que não irão sair do edifício do Conselho Municipal sem antes manter um encontro com o edil local. O município que está a fazer é demais. Eles entram na nossa rota, começam a nos invadir, dizendo que a gente está a parar mal, levar nossas cartas, levar nossos documentos, para depois vir nos pedir 200 meticais, 300 meticais. Nós já estamos cansados nisso. Estamos cansados porque a gente corta a licença e pagamos todos os dias taxa diário. Então não tem por que eles virem estar a nos interromper com nossos serviços. Nós estamos a fazer o nosso pão de cada dia e contribuímos também para o município. Estamos a pagar taxa diário sem nenhum problema. Agora eles vêm, amanhecem um dia como hoje, vêm, começam a recolher carros, vêm para cá. Nós não sabemos por que eles demos licenças
e pagamos taxa diário, então não sabemos qual é o problema. Então hoje decidimos, queremos falar com o presidente, nos falar como é que eles trabalham, como eles são mandados para trabalhar na via pública. Ao invés de pedir aquilo, pedir documentos que é necessário para eles, começam até a exagerar uma coisa que não tem nada a ver com o município, até interromper. Até querer prender carro, levar documentos, é uma coisa que não tem nada a ver. Então agora pedimos que a gente fale com o presidente do município. Entretanto, o comandante da Polícia Municipal, por seu turno, tentou sem sucesso persuadir os escrevistas que asseguram o serviço de transporte público à Universidade Portuária de Nacala no sentido de voltar a realizar as suas atividades. Não é logo vocês querer correr para o presidente antes que o assunto pare conosco, para nos avaliarmos o que está a se passar. Esta atividade é preciso que seja licenciada. E se eu vos perguntar aqui, são poucos vocês têm licença? Então, ok? Então, a solução vai ser lá. As viaturas que estão ali, e se por acaso possuir essas documentações, não há necessidade de se deter. Eu vou autorizar a tirar. Entretanto, o comandante da Polícia Municipal garante que a sua corporação vai continuar a apertar o cerco contra os transportadores ilegais que operam em várias rotas da cidade de Nacala. Aquelas alegações de que estão sendo cobrados valores com a Polícia Municipal não é verdade, porque depois do nosso encontro eu procurei saber deles se eles podiam nos indicar uma pessoa pelo menos envolvido nesse tipo de atos. Eles não conseguiram nos esclarecer. O que eu devo dizer é que os chapeiros, em algum momento, não querem obedecer o que são as regras ou o código ou a postura do Conselho Municipal. Nós sempre dissemos que todo transportador é preciso que primeiro seja licenciado para exercer a sua atividade. E o que está a acontecer para os nossos compatriotas, maior número não tem esses documentos e que hoje até estamos a ver outro cenário. Já está a se envolver outras viaturas desse Malta Noa. Esses carros Noa é que agora já estão a fazer o chapa. E eles não estão autorizados. Então, nós, como a Polícia Municipal, estamos atrás dessas situações. Nós não estamos contra as pessoas. Nós não proibimos que as pessoas não exerçam essas atividades, mas que sejam atividades legalizadas. Então, aquele que não tem documento, aquele que pratica esta atividade sem que seja licenciado, nós, de certeza, quando apanhamos, tomamos medidas. E as medidas são escritas, vêm na lei. Então, nós não inventamos nenhuma multa. As multas vêm no Código de Postura do Conselho Municipal. E hoje a Noite Informativa vai abordar o futuro do desporto. Mas antes vamos acompanhar algumas reportagens. Referir que o candidato à presidência da Federação Moçambicana de Futebol, Teodoro Watt, defende que os árbitros devem ser submetidos a testes psicotécnicos antes da sua formação. Para Watt, é necessário saber se o candidato à arbitragem de futebol está apto física e mentalmente. À semelhança de outros candidatos à presidência da Federação Moçambicana de Futebol, Teodoro Watt deslocou-se a Nampula, onde reuniu-se com atletas e dirigentes desportivos e falou dos seus planos em caso de vitória nas eleições do próximo dia 13. No seu manifesto eleitoral, Watt se propõe a trazer alegria aos campos de futebol e criar nas crianças o vício por esta modalidade. Podem esperar uma boa Federação Moçambicana de Futebol. Uma federação que é gerida com competência, vai ser gerida com competência e, para além do que já disse logo no princípio, uma Federação Moçambicana de Futebol gerida com transparência também. Os jovens e as crianças moçambicanas tenham como vício primeiro o futebol. E acredito piamente que uma vez que o vício primeiro dos jovens e das crianças moçambicanas seja o futebol, não há hipótese de não termos bons talentos.
O candidato à presidência da Federação Moçambicana de Futebol considera que a arbitragem deve ser responsável e independente e defende a realização de testes psicofísicos para se apurar se os candidatos a árbitros estão física e mentalmente em condições para exercer a atividade. Disse, e vou concretizar, que os árbitros devem ser submetidos, antes de serem informados, a testes psicotécnicos, para ver exatamente se física, mental e tecnicamente estão aptos para esta tarefa. E acredito que quanto mais árbitros tivermos em cada uma das províncias, em cada uma das zonas norte, centro e sul, não haverá hipótese de cada um não se aplicar a fundo para uma boa arbitragem, para ser a pessoa escolhida. Teodoro Ate, ex-deputado da Assembleia da República, escolheu como lema da sua candidatura "Construindo alegria no futebol". O candidato Alberto Simango Júnior caçou votos na província de Tete, prometendo resolver o problema de infraestruturas no país. Alberto Simango Júnior caçou voto na província de Tete, onde reuniu-se com todos os clubes. Simango apresentou o seu manifesto eleitoral e tendo colhido de seguida algumas preocupações dos clubes. O que me move a candidatar-me é que estou convicto posso dar um contributo para a melhoria do estágio atual do nosso futebol. E por tudo quanto sei, tudo que acumulei como experiência ao longo da minha vida como dirigente, acho que é momento de eu dar um salto e com a minha experiência e o meu saber, poder dar uma contribuição para o desenvolvimento do futebol do meu país. Então, daí me organizei e estou nessa disputa das eleições para ver se possa ser o futuro presidente da Federação Moçambicana de Futebol. No seu manifesto, o candidato disse que, caso seja eleito o seu executivo, irá prestar mais atenção aos clubes como os principais autores de futebol, para além de resolver problemas de infraestruturas no país. Eu penso que a justificação de falta só de meios financeiros para ter campos, se calhar é muito pouco para ser verdade. Nós precisamos ir buscar o dinheiro com a cooperação internacional, com as empresas locais. Não precisamos apenas de pensar exclusivamente na relva sintética. Há campos nos distritos que são necessários serem construídos de baixo custo. Podem aparecer novos talentos, atletas que possam fazer diferença nos clubes, assim como na própria seleção nacional. Portanto, com trabalho, com iniciativas de busca de soluções através de patrocínio, é possível se construir em alguns campos quase por toda a parte do país. Referir que as eleições na Federação Moçambicana de Futebol estão marcadas para dia 13 de corrente mês. Estamos de volta ao Noite Informativa. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade acredita haver má fé de alguns intervenientes na venda de combustíveis no país. Enquanto isso, o município de Maputo critica a forma como o INOC está a lidar com a alegada viciação de mangueiras de combustíveis. Depois de ter detectado viciações em algumas bombas de combustível nas cidades de Maputo e Matola, o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade diz que o trabalho tem como objetivo aferir se os técnicos dos municípios estão a fazer a sua parte. Outro objetivo é evitar a viciação nos postos de abastecimento, de modo a assegurar o interesse dos consumidores. Apurar a honestidade dos próprios donos das bombas e como se apura a honestidade, verificando que na altura da fiscalização a bomba apresenta aspectos que não denota nenhuma violação, por exemplo, do selo, tentativa, por exemplo, de rasgar a própria marca de verificação ou ter uma marca de verificação que não corresponda ao ano em causa. O diretor-geral do Instituto de Normalização e Qualidade acredita que, em alguns casos, os técnicos do município fizeram mal o trabalho de inspeção ou então há má fé de alguns gestores
de bombas de combustível. O técnico do Conselho Municipal, será que fez o trabalho devidamente, com atenção? Não sei. Será que depois do técnico do Conselho Municipal ter saído, o instrumento não ficou a ser viciado? Não sei. Mas o que eu sei é que o dono da bomba, de acordo com a explicação que eu já dei, tem a informação certa. Porque se passou a receber mais dinheiro, é que o instrumento estava a dar a menos. Por seu turno, o Conselho Municipal da cidade de Maputo, através do diretor de Mercados e Feiras, criticou a forma como o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade tem estado a atuar. O município de Maputo defendeu que o Instituto deveria trabalhar de forma conjunta com os técnicos da idilidade para a correção das falhas identificadas. A STV procurou ouvir a Associação de Revendedores de Combustível na cidade de Maputo, mas estes indicaram que ainda estão a articular. O presidente da República, Filipe Nyusi, partiu na tarde de hoje de Maputo para uma visita de Estado de 4 dias à Índia. O reforço da cooperação bilateral é o objetivo da visita. Passavam poucos minutos depois das 16 horas, quando o chefe de Estado chegava ao recinto da base aérea de Maputo. Depois de passar em revista a guarda de honra, assistiu a alguns momentos culturais preparados por diversos grupos, representando a diversidade cultural do país. Antes de embarcar, despediu-se dos membros do governo e representantes do aparelho do Estado, incluindo a Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, e foi o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário a explicar a importância desta visita. A Índia é um parceiro incontornável nas relações com Moçambique. É um parceiro cujas relações de amizade e de cooperação já datam longo tempo atrás, né? E então, neste momento, o nosso presidente está indo à Índia, mais para o reforço, como já dissemos, das relações de cooperação e de amizade que datam há muitos anos, como disse, mas também, digamos, para além disso, reforçar a cooperação económica. Nós sabemos que os investimentos indianos no nosso país são substanciais na área dos recursos naturais e na área de energia também. Então essa visita é uma visita mais de reforço da cooperação dos dois países e, sobretudo, a atração de investimentos. Esta é a primeira visita de Estado que Filipe Nyusi realiza a um país asiático. Familiares, amigos, colegas e políticos prestaram hoje o último adeus ao veterano da luta de libertação nacional, Josephat Machel, irmão do antigo presidente de Moçambique, Samora Machel, que perdeu a vida no passado dia 30 de julho. O velório teve lugar na manhã de hoje no Salão Nobre do Conselho Municipal de Maputo. Mais de 100 pessoas lotaram o Salão Nobre do Conselho Municipal da cidade de Maputo para despedir o veterano de luta de libertação de Moçambique, Josephat Machel. Para além da família Machel, representada por filhos, netos e esposa do antigo presidente, Graça Machel, estiveram presentes no velório o presidente da República, Filipe Nyusi, o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, entre outras personalidades. A cerimônia foi marcada por muito simbolismo, cânticos revolucionários, porque afinal era a despedida de um dos alicerces da luta de libertação nacional. A filha do malogrado, que dedicou a sua vida para libertar o país do colonialismo, visivelmente emocionada, falou do principal legado que o pai deixou, que é um incentivo à formação. Pai, sempre soubeste que o meu sonho era ser uma grande agrônoma e sempre deste muita força para tal. Lembro-me que todos os dias cantavas para mim: estuda, estuda, faz agronomia, minha filha, para amanhã servir o país. Dar de comer o nosso povo. Pai, diante de si e de todos, eu repito: sim, pai, estudarei e servirei o país. Os netos de Josephat Machel lembraram os momentos que consideram inesquecíveis vividos com o avô. Destacam as histórias e os preciosos ensinamentos que o finado lhes dava no fim de cada refeição. Para nós, ele era um Google, um GPS das nossas tradições,
mas sempre jovem em caráter, um bilionário em conhecimento, uma biblioteca viva, que estava sempre disposto a transmitir e a transferir o conhecimento que construiu ao longo da sua vida. Já a família Machel contou o percurso do homem que os seus restos mortais vão enterrar em Chilembene, província de Gaza, esta terça-feira. Foi no seio da família do Regul Timane que ele cresceu e se educou. Provavelmente o velho mandante quis proteger a adolescência de Josefat longe da planície de Chilembene. Na altura, Chilembene era uma reserva indígena que ainda passava pela política de pacificação colonial portuguesa após o fim do reinado de Ngungunyan no final do século XIX. Nascido a 13 de abril de 1927, Josefat Machel perdeu a vida aos 88 anos no passado dia 30 de julho, vítima de doença. O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário diz que o legado de Josefat Machel será transmitido aos mais novos e será tomado como fonte de inspiração. Já a Associação dos Combatentes lembra que Josefat Machel foi um dos principais alicerces da luta contra o colonialismo. Penso que o seu legado vai ser um legado que vai ser transmitido aos mais novos e é sempre uma fonte de inspiração, digamos, para continuarmos, para que o país seja único, indivisível, um país em paz. E penso que a melhor mais prática e maneira mais próxima para nós continuarmos com a luta que ele deixou é continuarmos e promovermos a paz em Moçambique e a unidade nacional e o progresso. A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional acaba de perder um dos mentores que constituíram um alicerce inabalável do processo histórico da gesta causa da luta de libertação nacional que nos levou à conquista da independência nacional. E penso que ele deve ser o exemplo permanente para a nossa juventude. Resta-nos o consolo de continuarmos com o seu exemplo de vida, oferecendo à família Machel a nossa solidariedade e carinho, o nosso ombro amigo, neste momento de pesar, na esperança de que encontre forças para seguir em frente. Só no primeiro semestre deste ano, 38 pessoas colocaram fim às suas próprias vidas na província de Inhambane. Destas, a maioria são mulheres que, inconformadas com o fim de uma relação ou a descoberta de uma traição por parte do seu cônjuge, preferem suicidar-se. É um número assustador de pessoas que colocam fim às suas próprias vidas por motivos passionais, pois só nos primeiros 6 meses deste ano, 38 pessoas suicidaram-se porque não se conformavam com o fim das suas relações e, na maioria, são mulheres, em número de 22. O distrito de Macinga assume a liderança com 15 casos, seguido de Zafale e Finhalouro, com 8 e 6 casos, respectivamente. A comandante provincial da PRM em Inhambane, Dora Manjate, condena tal comportamento. Vamos evitar suicídios. Aqui há muitos suicídios. Aqui em Inhambane há muitos suicídios mesmo. Mas se nós vamos ouvir bem, qual é o problema? É porque a esposa lhe negou, disse que não lhe quer, carregou a roupa, foi embora. Então é motivo para alguém subir na árvore, amarrar e morrer. Porque alguém encontrou a esposa com um homem. Pronto, é motivo para se suicidar. Eu vou morrer, quero ver o que é. Vai ficar a gozar com a sua mulher, não é? Outro facto preocupante prende-se com os homicídios por motivos passionais, que só em 2014 foram mais de 30 casos. A Procuradora-Chefe Provincial de Inhambane, Glória Damo, diz que a lei continuará implacável contra este tipo de pessoas. A moldura penal, até o código que nós temos em vigor até atualmente, não é pouca coisa. É pouca coisa e nós sempre transmitimos esta informação e também transmitimos que a moldura da lei vai ser sempre cumprida e observada. Refira-se que o distrito de Macinga tem sido destaque no que se refere a homicídios ou suicídios por motivos passionais, um distrito largamente habitado por pessoas que trabalham nas minas da África do Sul e só voltam às suas origens 1 ou 2 vezes por ano.
Populares do bairro Liberdade 2, na cidade de Inhambane, mostram-se descontentes com as autoridades da justiça em Inhambane. É o desabafo dos residentes do bairro Liberdade 3, na cidade de Inhambane, perante a comandante provincial da PRM, no encontro de ligação entre a polícia e a comunidade. Os residentes queixam-se de roubos sistemáticos que ocorrem naquela zona, muitas vezes promovidos por pessoas da comunidade. Quando a gente pega essas pessoas e denunciamos essas pessoas que vendem droga, tornam a voltar para o bairro, fazem o mesmo, vendem estupefaciente. Até agora que estou a falar aqui, parado. Isso aí irrita para a estrutura do bairro e o chefe de 10 casas e o chefe de quarteirão. Parece que não faz nada. Enquanto não conseguirmos acabar com a suruma, não teremos paz. Até mesmo os agentes da polícia têm medo dos consumidores desta droga. Estamos cansados de ladrões e são muitos nesta zona. Aliás, tudo isso é devido ao consumo da suruma. A comandante provincial da PRM, Dora Manjate, reconhece o facto, mas diz que tal é fruto da incompreensão da comunidade em relação aos criminosos cujas penas são convertidas em multas e não necessariamente a sua permanência em prisão efetiva. Temos aprendido alguns cidadãos que trazem droga, nós tomamos medidas, mas porque não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em colaboração com outros e com a lei, então eles ainda não entendem. Quando há surtura, eles acham que a pessoa devia permanecer, mas não é porque não há trabalho. Temos feito um trabalho para podermos resolver essas questões e há melhoria. Dora Manjate diz ainda que os encontros de ligação polícia-comunidade passarão a acontecer com maior frequência na província de Inhambane para sensibilizar a população a não ficar calada